irmãos, o nosso culto já vai começar, mas antes eu quero te pedir para que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Quero te pedir também para que você compartilhe o nosso canal e os nossos vídeos com todos os seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, você pode fazer perguntas no campo comentários. Pergunte que nós teremos prazer em te responder. Deus te abençoe e tenha um bom culto. Aleluia, Senhor, santo é o teu nome. Te invoco, Senhor, te busco. Rude cruz se erigir, dela ao dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
ajuda, Senhor, a levar a nossa cruz, a viver o Evangelho, Senhor, da cruz. Eu aqui com Jesus, a vergonha e a dor, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Essa alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tu és santo, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és.
Santo, Senhor. Aleluia! Adora o Senhor, meu irmão. Participe do culto. Glorifique o nome do Senhor. Você foi chamado para isso. Obrigado, Senhor, pelo teu plano perfeito que trouxe salvação a todos nós. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou. Adore ao Senhor, te adoramos.
Te adoramos, Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus irmãos. Eu desejo verdadeiramente que a paz de Cristo repouse sobre o lar, sobre a vida de cada um de vocês. Apesar das aflições, das lutas, tribulações, o Senhor tem sustentado cada um de nós. Temos muitos motivos para glorificar a Deus. Bom, chegamos ao momento da pregação e o tema da mensagem de hoje é a coroa da vida. E o texto base se encontra lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12, vai aparecer aí na tela para você. Diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vamos orar? Senhor, eu te louvo e eu te engrandeço pela tua misericórdia, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Cada dia que o sol nasce, nós lembramos que a tua misericórdia, ela foi renovada e por isso nós estamos aqui. Se não fosse pela tua graça, Senhor, nenhum de nós estaria mais aqui nesse mundo. Então nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar e nos dar a salvação. Mas nós queremos ainda mais um pouco, Senhor, ó Pai, da tua palavra, nós queremos aprender mais. Então que hoje o Senhor fale poderosamente em cada coração, a começar em mim, quebra os corações. Eu te peço, Senhor, dá um coração quebrantado a cada um dos meus irmãos, assim como eu peço para mim também. Nos dá um coração, Senhor, quebrantado, para que sejamos sensíveis à voz do teu Santo Espírito. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos não apenas aprender um conceito novo, uma teoria nova, mas nós queremos colocar em prática tudo aquilo que nós vamos aprender, Senhor, da tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é um texto de Tiago. Para quem não sabe, o Tiago que escreveu essa carta era irmão de Jesus, era filho de Maria, filho de José. Alguns não sabem, mas Jesus tinha irmãos. Maria, ela era virgem antes de Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, ela deixou de ser virgem, porque ela se casou com José e eles tiveram alguns filhos. Nós vemos relatos no Evangelho onde fala que os irmãos de Jesus, no plural, vieram visitar Jesus, vieram encontrar Jesus. Então nós sabemos que Tiago, que escreveu a carta, ele era um dos apóstolos, ele era irmão de Jesus, irmão biológico de Jesus, filho da mesma mãe, do mesmo pai. Bom, ele disse que feliz é o homem que persevera na provação, que insiste, que não desiste, que apesar de passar por lutas e aflições, permanece firme, porque depois de ser aprovado, lembrando que toda luta, todo problema é como uma prova que você faz na escola. As crianças que esse ano, infelizmente, tiveram que estudar em casa praticamente o ano inteiro, mas tiveram que fazer provas, avaliações, e os professores, eles analisam, eles avaliam para saber se a criança aprendeu ou não. Claro que antes, no passado, era muito mais rígido, né? As provas eram mais difíceis. Hoje as provas estão ficando um pouco mais fáceis. Estão passando todo mundo, enfim. Mas prova, quando eu lembrava que eu ia ter prova em uma semana, eu estava estudando, estava na escola ainda, a gente começava a tremer e falava, meu Deus, eu tenho que estudar, porque se eu não estudar, eu vou tirar uma nota vermelha, eu vou tirar uma nota ruim na prova, e eu quero ser aprovado, eu quero passar de ano. E só passava de ano quem realmente estudava, se dedicava, fazia a prova e tirava notas boas. Então, Tiago está falando, depois de aprovado, depois de passar pela prova, trazendo para os nossos dias, passar pelos obstáculos, pelas dificuldades,
Se você passar de maneira correta, da maneira que agrada a Deus, sem murmurar, sem reclamar, sem ficar esperando as coisas acontecerem, mas com a atitude de um verdadeiro cristão, se você for aprovado, meu irmão, você vai receber a coroa da vida, é o que diz Tiago. A coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aí você me pergunta, mas como assim? Só se eu for aprovado que eu vou receber? Ué, mas Jesus já não conquistou para nós lá na cruz? Ele já não nos deu, não nos deu a salvação gratuitamente, sem cobrar nada, sem exigir nada. Não é a fé a única coisa que ele exige de nós? Sim. Ele não está pedindo para você fazer algo para pagar o preço da sua salvação. O preço da sua salvação foi pago por Jesus e somente Ele poderia pagar. Agora, Ele está te pedindo exatamente para você demonstrar a sua fé. Você sabe, pela Bíblia, que a única exigência que Ele nos fez é a fé. Agora, como nós vamos demonstrar a nossa fé se não for por meio das provações e tribulações? É somente através das tribulações, das lutas, que nós demonstramos que nós temos fé. Somente através de uma atitude em obediência, em santidade e justiça, que nós vamos de fato comprovar que temos fé. Porque dizer que tem fé é muito fácil. O próprio Tiago fala, na sua carta, que você crê em Deus, muito bem, até os demônios creem e estremecem. Agora, você quer mostrar que a sua fé é verdadeira? Demonstre a sua fé pela sua atitude, pelas suas obras. Não como uma forma de pagar, não, apenas como uma forma de demonstrar que você crê naquilo que Deus te deu de graça, a salvação em Cristo Jesus. Então, somente aqueles que perseveram na aprovação recebem a coroa da vida. E o tema de hoje é esse, como eu já havia falado, coroa da vida. Quantos não querem receber a coroa da vida? Quantos não esperam, não anseiam? Claro que, infelizmente, a maioria das pessoas, a maioria dos evangélicos, infelizmente não pensa tanto na vida futura, não pensa tanto na coroa da vida, pensa mais nessa vida. Muitos querem usar Jesus, muitos querem usar o evangelho para obter bens materiais, para se dar bem na vida, para ter sucesso na terra. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O sentido da vida, o propósito da nossa vida não é essa vida aqui passageira. Não, é a vida futura, é a vida eterna. É a coroa da vida que Deus reservou para todos nós, os que cremos em Jesus. E se você crê em Jesus, meu irmão, você é uma pessoa que persevera na provação, que não desiste, que não olha para trás, que não vacila, que não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas permanece firme, olhando para o alvo, olhando para Jesus Cristo, seguindo os passos dele, olhando para as coisas do alto e não para as coisas terrenas, como diz Paulo lá na sua carta em Colossenses. Então, meus irmãos, coroa da vida é algo maravilhoso que Deus reservou para nós. Só que é interessante notar que, assim como acontece com qualquer pessoa que quer alcançar um objetivo na Terra, como eu dei o exemplo das pessoas que querem ser aprovadas, querem receber um diploma, querem passar de ano ou querem pegar um diploma numa faculdade, ela tem que passar pelas dificuldades. Enquanto outras pessoas vão estar se divertindo, enquanto outras pessoas vão estar de braços cruzados ou dormindo, se você quer ser uma pessoa diferenciada, se você quer chegar no verdadeiro sucesso diante de Deus, que é agradar a Deus, fazer a vontade de Deus e chegar a receber a coroa da vida, meu irmão, você tem que entender que não tem como viver o evangelho sem cruz. E eu queria até dizer uma frase para você que Deus colocou no meu coração, que é o seguinte: antes da coroa de ouro vem a coroa de espinho. Olha o que diz lá em Salmo 21, verso 3. Tu o recebeste com ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Isso é o que diz em Salmo 21, 23. Salmo 21, verso 3. Em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Nós cremos que hoje Jesus é o Rei dos Reis, coroado de glória e majestade. Hoje ele tem uma coroa de ouro puro, o ouro mais puro que possa existir. Jesus
ele tem essa coroa. Mas lembre-se, ele não nasceu com essa coroa. Ele não passou a maior parte da sua vida aqui na terra usando essa coroa de ouro. Antes de pegar a coroa de ouro, ele teve que aceitar a coroa de espinhos. Literalmente a coroa de espinhos, e figuradamente ele teve que aceitar as dificuldades, as humilhações, as rejeições, as perdas nesse mundo, enquanto ele viveu aqui na terra. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 27, versículo 29. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve o rei dos judeus. Então, para confirmar aquilo que eu havia falado, além de ter colocado literalmente uma coroa de espinhos, imagina cravar espinhos na sua cabeça. Colocaram uma vara na sua mão direita. Em algumas traduções tem, se eu não me engano, essa mesma passagem em outros evangelhos, além de Mateus, se eu não me engano, em Lucas e em Marcos também fala sobre esse episódio. Fala que ele tomou, inclusive, pauladas na cabeça. Colocaram uma coroa de espinhos e, como se não bastasse os espinhos serem cravados na sua cabeça e, com certeza, sangrar a sua cabeça, eles ainda bateram na sua cabeça com uma paulada. Então imagina os espinhos aqui na cabeça de Jesus e eles ainda batendo, dando pauladas na sua cabeça e ainda zombando dele, ironicamente dizendo: salve o rei dos judeus. Estavam tirando sarro dele. Então Jesus, ele sofreu com a coroa de espinhos literalmente e figuradamente, através de todas as zombarias, toda a aflição e luta que ele passou aqui nessa terra, até chegar a morrer na cruz. Lembrando que a morte na cruz naquela época não era como a gente vê nos filmes. Alguns estudiosos dizem que as pessoas que eram crucificadas, os criminosos que eram crucificados, eles eram crucificados nus, sem roupa, para que eles fossem envergonhados. A vergonha era terrível. Além da dor, além da rejeição, eles eram colocados de maneira para serem envergonhados e humilhados. Então Jesus passou por todo tipo de humilhação, Jesus passou por todo tipo de zombaria. Ele enfrentou, antes de pegar a coroa de ouro, ele enfrentou a coroa de espinhos. E a maioria de vocês, a maioria de nós, né? Eu estou incluído também, a gente esquece disso. E normalmente a gente quer sempre a coroa de ouro primeiro. A gente quer, não, eu quero só as coisas boas, eu quero só as bênçãos. Nasci para ser abençoado, então é só bênção, é só vitória na minha vida. É impossível você ter vitória, meu irmão, sem luta. É impossível você receber a coroa da vida sem antes perseverar na provação. E foi isso que aconteceu com Jesus para nos dar o exemplo. Olha o que aconteceu com Paulo também. Olha o que ele diz quando ele já estava prestes a ser morto, condenado à morte. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 ao 8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 a 8 diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Lembra que a maioria das pessoas que defendem aquela graça barata, não, já que eu sou salvo pela graça, é um favor que eu não mereço, não importa a vida que eu vivo. Eu posso viver no pecado, eu posso viver uma vida relaxada, eu posso viver de braços cruzados, eu posso continuar em desobediência a Deus, porque ninguém consegue pagar a salvação mesmo. Então aqueles que pregam a graça barata normalmente se baseiam em textos do apóstolo Paulo, que fala que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. Então as pessoas elas pegam só esse texto, esquecem os demais textos que Paulo fala. E um deles é esse mesmo. O próprio apóstolo Paulo não vivia numa graça barata, achando assim, não, já que as nossas obras não pagam a salvação, eu posso continuar vivendo uma vida completamente relaxada, eu posso viver completamente diferente do que Deus planejou para mim e confiante de que Deus me garantiu a minha salvação. Não, olha o que ele fala.
Eu combati o bom combate, eu não fugi da luta, eu não fugi do combate, eu não fiquei de braços cruzados, eu terminei a corrida, eu não parei na metade da corrida, eu guardei a fé, minha fé não vacilou, minha fé não foi abandonada, não foi esfriada, a minha fé permaneceu firme. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, olha o que ele fala. Muita gente gosta de ver Deus apenas como pai amoroso, né? E ele é. O amor dele é incomparável e incondicional. Foi além daquilo que a gente merecia. Mas esquece que também Deus é o justo juiz e que um dia haveremos de prestar contas a ele. Ele julgará todas as nossas obras. Então ele diz que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia não somente a mim, mas ele vai dar também essa coroa a todos aqueles que amam a sua vinda. Tem gente que nem lembra mais que Jesus vai voltar, que não está nem aí, que fica indiferente em relação ao retorno de Jesus. E eu quero dizer para você, alertar você, meu irmão, que está me assistindo agora. Jesus está voltando. Atente-se para a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Você tem que amar esse dia, esperar com expectativa, ter anseio de que esse dia chegue logo, porque tudo aqui é passageiro, meu irmão. A vida aqui, infelizmente, é dor, sofrimento, é choro, angústias. Claro, tem momentos de alegria, mas tem momentos de tristeza. Alegria completa e permanente é apenas quando Jesus voltar. E nós que perseveramos na provação, quando nós recebermos a notícia que vamos receber a coroa de ouro, a coroa da vida, aí sim vai acabar todo o choro, todo o sofrimento, definitivamente. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler apenas a parte B do versículo, o final do versículo, que é muito conhecido. Diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ué, mas a salvação é pela graça? Fala que eu não preciso fazer nada, eu não tenho que fazer obra nenhuma? Como assim? Eu vou receber a coroa da vida mesmo que eu não for fiel. Não, porque mesmo quando eu não sou fiel, Deus é fiel e a misericórdia dele me alcança. Meu irmão, não se engane, não se iluda. As suas obras, a Bíblia fala, são como trapos de imundícia. Elas de fato não pagam a salvação, não seriam o suficiente, porque você teria que ser perfeito e ninguém é perfeito. Mas mesmo você não tendo a condição de pagar a sua salvação, você tem que viver em obediência a Deus como prova da sua fé. Eu insisto nisso. Seja fiel e fiel até a morte. Porque muitos têm negado a Jesus com as suas atitudes, muitos têm desobedecido a Deus com as suas obras, sem ter sido ameaçado de morte. Imagina quando alguém apontar uma arma na cabeça e te ameaçar de morte para que você negue a Jesus. Meu irmão, você vai negar na hora. Porque nós já estamos tão acostumados a negar a Jesus no nosso dia a dia, esquecer daquilo que Ele nos diz, daquilo que Ele nos ensinou. Estamos tão acostumados a viver para agradar a nossa carne, a nossa vontade, para viver com os prazeres deste mundo, que quando chega alguém apontar uma arma na nossa cabeça, dizer que a gente vai perder bens, vai perder acesso à comida, a gente vai negar na hora. Então, nós temos que nos preparar e ser fiel até a morte, porque somente aqueles que são fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Lembra que a humildade, ela vem antes da honra. Olha o que diz. Provérbios capítulo 18, verso 12. Provérbios capítulo 18, verso 12 diz assim: antes da sua queda o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então, duas coisas que nós podemos entender aqui. Tanto a fórmula para você perecer, como a forma para você receber a honra, a coroa da vida. Receber a exaltação que vem de Deus. Então, a fórmula para a ruína, a desgraça, é a vaidade, o orgulho. Quando você pensa só em você mesmo, quando você quer sempre ter razão, quando você quer sempre estar acima e nunca por baixo. Então, antes da queda, o coração do homem se envaidece. Todo homem que caiu, todo homem que pereceu, pode ter certeza, deu lugar à soberba, deu lugar ao orgulho, deu lugar à vaidade.
Então, muitas vezes as pessoas entendem como vaidade apenas a pessoa que se arruma demais, né? Não, meu irmão, vaidade não é isso. Vaidade é exatamente aquele orgulho. É a pessoa que se sente muitas vezes superior, acima das outras pessoas. Então, quando chega a vaidade, quando você acha que você é o cara, eu sou a melhor, e você que é mulher também pode dizer, não, eu não tenho ninguém igual eu sou uma pessoa acima da média, eu sou diferenciado. Meu irmão, é aí que começa o princípio da queda. Então, a gente tem que sempre se humilhar, sempre entender que nós não somos melhor nem superiores a ninguém. Nós somos todos pecadores, todos dependemos da graça de Deus. Então temos que deixar de lado as vaidades, os nossos caprichos, muitas vezes a gente quer impor o nosso jeito, né? Então temos que abrir mão muitas vezes da nossa vontade. Porque a humildade antecede a honra. Quem quer ser demais honrado, reconhecido, elogiado, aplaudido, se você quer que as pessoas estendam sempre um tapete vermelho para você passar, você se sente uma celebridade, meu irmão, você está no caminho da queda, da ruína, da desgraça. A coroa da vida está longe de você. Agora, aquele que é humilde, e humildade tem a ver sim com se humilhar. Então, aquele que é humilde, ele vai ser exaltado. Agora, quem se exalta vai ser humilhado. Olha o que diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vou pular para o versículo 8. Olha o que diz. Qual foi essa atitude? Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não sei se você sabe, mas quando Jesus começou a fazer milagres, algumas pessoas ficaram irritadas. Os religiosos, os fariseus, aqueles que detinham poder sobre o povo, eles ficaram irritados. Mas teve muita gente do povo que começou a querer transformar Jesus um rei, um líder político da época. E Jesus ele falou, o meu reino não é deste mundo, eu não vim aqui para me exaltar, não vim aqui para que vocês ficassem me exaltando como homem aqui na terra. Não, o meu reino não é daqui. Então ele poderia, no primeiro milagre, vamos supor, ele poderia começar a cobrar um cachê, cobrar dinheiro, e ele poderia ficar rico, milionário. Ele poderia ter as pessoas aos seus pés, sempre servindo a ele, mas ele disse o seguinte, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele falou isso exatamente ensinando as pessoas, os discípulos, a também servir uns aos outros. Se o próprio mestre serviu, quem somos nós para não servir e achar que nós estamos aqui na terra para ser servidos? Não. Nós temos que, a exemplo de Jesus Cristo, como diz Filipenses 2, que a nossa atitude seja a mesma atitude de Cristo Jesus. Que se encontrou na forma humana e como homem, apesar dele ser Deus, ele se fez homem, que já é uma humilhação, e como homem ainda humilhou diante dos outros homens. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ao invés dele buscar a exaltação e a aprovação dos homens, ele se humilhou diante dos homens e buscou a aprovação de Deus. E o que aconteceu? Deus o exaltou e lhe deu a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então você tem duas opções, meu irmão. Ou se exaltar e depois Deus mesmo vai se encarregar de te humilhar e te colocar no teu lugar. Ou você se humilha e o próprio Deus vai exaltar você. Se não for aqui na terra, meu irmão, com certeza será na vida eterna. Ele te dará a coroa da vida, que é o prêmio reservado para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Olha o que diz também em Atos, capítulo 5, versículo 41. Olha o que aconteceu com os apóstolos. Depois que os apóstolos realmente se converteram, receberam o Espírito Santo, terminaram o discipulado com Jesus, passaram 3 anos com Jesus, cometeram muitos erros, né? Muitas vezes eles fraquejaram ali na sua fé, até que chegou um momento que eles amadureceram.
E olha o que aconteceu. Atos 5:41 diz o seguinte: os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Eles se alegraram porque se tornaram dignos de ser humilhados por causa do nome de Jesus. E você muitas vezes falando: ah, Senhor, até quando essa humilhação? Eu não aguento mais ser humilhado. As pessoas me humilham, os meus parentes me humilham. É muito humilhante a minha situação. Meu irmão, e muitas vezes a sua humilhação não é nem por causa do nome de Jesus, é por causa das questões da vida, das questões comuns da vida. Mas esses apóstolos, eles foram açoitados apenas porque pregaram o evangelho. Estavam querendo matar eles. Aí falaram: não mata não. Vamos só dar uma chibatada, uma chicotada nele e depois a gente solta eles novamente, apenas alertando para que eles não preguem mais o nome de Jesus. Então olha a perseguição, olha o sofrimento físico e psicológico que esses apóstolos passaram. E ao invés de falar assim: ah, Senhor, que humilhação, que situação terrível, por que o Senhor me abandonou? Não, eles se alegraram. Nossa, nós fomos considerados dignos de sofrer, de ser humilhado por causa do nome de Jesus. Então, meu irmão, para aquele que é verdadeiro cristão, a humilhação não é algo estranho, não é algo ruim, é algo bom. É algo que produz mais fé, que produz mais vida, é algo que nos dá uma certa segurança em relação ao propósito de Deus para a nossa vida. Porque o propósito de Deus não é que a gente seja exaltado aqui na terra, não, é que na terra a gente se humilhe para que depois Ele nos exalte no tempo certo e nos dê no futuro a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele estava usando ali o exemplo dos atletas que se preparavam, treinavam, se dedicavam para ganhar uma coroa. Hoje nós vemos medalhas, troféus, né? Mas na época eles tinham coroa, então eles recebiam uma coroa de ouro. Mas para receber a coroa de ouro, eles tinham que se preparar, eles tinham que ralar, eles tinham que se dedicar, eles tinham que se esforçar, eles se desgastavam, eles se cansavam de tanto treinar para conseguir chegar em primeiro lugar e ganhar a coroa. E eles fazem isso, todo o esforço que eles fazem. Uma vez eu ouvi falar sobre o Michael Phelps, que é aquele nadador americano que ganhou muitas medalhas de ouro nas Olimpíadas. Pelo menos umas 3 Olimpíadas aí, ele sempre ganhava muitas medalhas de ouro. E aí perguntavam para ele se ele tinha tempo, né, para namorar. Olha, uma coisa simples, namorar. Nem tempo para namorar ele tinha. Ele falava assim: ó, enquanto eu estou me preparando para as Olimpíadas, eu fico por 4 anos sem diversão, sem entretenimento, não tenho tempo para ter namorada. É só treino. E uma dieta rigorosa. Aí depois ele recebe as medalhas de ouro, a pessoa fala: por que ele recebeu ou não? Porque muitas vezes, enquanto ele estava treinando, você estava dormindo. Então, na vida cristã, meu irmão, na vida espiritual, da mesma forma. Não tem como você ficar dormindo espiritualmente, esperando receber a coroa da vida e usando o argumento de que a salvação não é por obras, é pela graça. Então nós temos que nos dedicar, temos que nos esforçar, nós temos que lutar, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, porque a nossa dedicação, o nosso esforço é para ganhar uma coroa que dura para sempre. Se esses caras, essas pessoas, esses atletas, se dedicam tanto para ganhar uma coroa que vai com o tempo se estragar, ela não vai ser conservada para sempre. Daqui a uns anos tudo vai apodrecer, vai corroer, vai enferrujar. Mas nós estamos lutando com uma coroa eterna que dura para sempre, que não se enferruja, que não se corrói. Como que nós podemos viver uma vida tão rasa, tão relaxada? Não podemos, meus irmãos, não podemos. A gente sabe que, olha o que diz em Lucas capítulo 14, versículo 11: todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Voltando a falar sobre a humildade que vem antes da honra.
Então, meu irmão, se você quer se exaltar, você vai ser humilhado. Se você se humilhar, você vai ser exaltado. Se você se dedicar, se você se esforçar, se você viver uma vida de dedicação a Deus, em oração, meditando na sua palavra, praticando a vontade de Deus, meu irmão, o que está preparado para você é a coroa da vida. Mas lembre, antes da coroa da vida, vem a coroa de espinhos. Amém, meu irmão? Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, eu vou orar para que Deus te ajude, me ajude também, a carregar a nossa cruz, aceitar a nossa coroa de espinho, que muitas vezes vem através da humilhação que você sofre, algum parente te humilha, te põe para baixo e você fala, não aceito, mas nós temos que aceitar. Temos que pagar o mal com o bem e jamais retribuir o mal com o mal. Não, meu irmão, isso não é a atitude de um verdadeiro cristão, não é a atitude de alguém que quer imitar a Jesus. Que a nossa atitude seja como a atitude de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco na Tua presença e eu rogo, eu suplico, eu intercedo por cada um dos meus irmãos e intercedo por mim também. O Senhor nos fez sacerdócio real, ou seja, nós temos acesso ao Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus e o corpo de Jesus que foi partido na cruz. Então, na Tua presença, Senhor, eu te peço, ajuda-nos, Senhor, a carregar a nossa cruz. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Coloca na nossa mente, Senhor, que nós não nascemos aqui nessa terra para ser exaltados, para se exaltar, para dar lugar ao orgulho. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para que nós tenhamos uma vida humilde, que nos humilhemos diante dos homens, diante das pessoas, que nós aceitemos a afronta, que nós aceitemos, Senhor, as tribulações, em nome de Jesus. Então eu te peço, Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos a perseverar durante a provação, a não desistir, a não murmurar, a não reagir de maneira errada diante das perseguições, diante das humilhações, das afrontas, dos desaforos, diante, Senhor, de irritação. Muitas vezes somos irritados, as pessoas se levantam para irritar, mas que o Senhor nos dê a graça, nos dê a capacidade, Senhor, para suportar a coroa de espinhos que o Senhor tem para cada um de nós. Porque nós sabemos que não tem como receber a honra sem antes passar pela humildade. Não tem como receber a coroa da vida, a coroa de ouro, sem antes passar pela coroa de espinhos. Então eu te peço, Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Fique com Deus. Deus abençoe você, a sua casa, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.